Oi, teste. Bom dia, igreja. Para quem eu não falei bom dia ainda, e para você que veio pela primeira vez, né, só para você entender, nós somos a Igreja Trini, e a visão da Igreja Trini é baseada em 3 palavras: intimidade, adoração e serviço. Esse aqui é um lugar onde a gente busca intimidade com Deus, intimidade com as pessoas, onde a gente busca uma verdadeira adoração, adorar a Deus em espírito e em verdade, e que busca também servir a Deus e servir ao próximo. Então essa é a visão da nossa igreja, a Igreja Trini. Se você não sabe o porquê da Trini, Trini vem da palavra Trinity, que é a palavra trindade, por isso que a gente chama Trini. Então o Trini é uma abreviação, né, um nome assim carinhoso do Trinity, né? E aí a gente chama a nossa igreja de Trini, porque a gente quer ser uma igreja relacional, né? Muito engraçado, quando a gente estava colocando esse nome, procurando um nome para a igreja, eu queria muito que essa igreja se chamasse, veio no meu coração a palavra Trini. Aí uma irmã colocou no Google, quem chama Trini? Aí estava escrito que a Power Ranger amarela chama Trini. Eu falei, meu Deus! Mas não tem nada a ver com o Power Ranger aqui, tá, pessoal? O Power é de Deus mesmo. A gente está aqui no começo do ano. Eu não sei quais são as suas expectativas para esse ano, mas eu vejo um ano assim bastante improvável. Improvável porque a gente tem começado um ano muito difícil, economicamente difícil, notícias ruins, notícias difíceis, e eu fico pensando que talvez esse ano seja um ano muito improvável. Mas assim, quando eu olho para esse ano, eu penso muito que é um ano onde talvez a gente vai enfrentar muita ansiedade e medos, né? E eu quero, como pastor dessa igreja, preparar a igreja para enfrentar esse medo, para enfrentar essas ansiedades, né? O medo do desconhecido, como a gente falou na semana passada, o medo dos fracassos, o medo da rejeição, o medo da perda. Isso são assuntos que eu tenho vivido, experimentado na minha vida e que Deus tem falado comigo. E eu queria compartilhar com vocês e preparar a igreja, porque todo mundo passa por tudo isso, não é verdade? Todo mundo passa pelo desconhecido, todo mundo passa pelo fracasso, todo mundo passa pela rejeição, todo mundo passa pelas perdas. Muitas vezes elas são inevitáveis, mas eu entendo que uma coisa que nós precisamos é de ter fé. Nós precisamos ter fé, e essa série está chamando Fé em Meio ao Desconhecido na semana passada, e hoje Fé em Meio ao Fracasso. Mas quando eu penso em fé, eu gosto de olhar para Lucas 18, 27. Lucas 18, 27 diz: o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? 1, 2, 3 e... O que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Eu acho que eu li errado. Mas vocês leram certo, então tá bom. Então vamos tentar de novo. Vai, 1, 2, 3 e... O que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Então eu tenho certeza que Deus, Ele pode todas as coisas, né? Ele pode todas as coisas. Uma vez um homem trouxe o filho dele, estava extremamente endemoniado, e aí esse homem tentou, os discípulos não conseguiram resolver o problema, e aí o pai chega para Jesus Cristo e fala: Jesus, não aguento mais ver meu filho sofrer, será que você pode fazer alguma coisa? E ele falou assim, que ele pode tudo. E aí sabe o que esse pai fala? Esse pai, ele fala uma frase que talvez tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Ele diz assim: Jesus, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E todos nós, de alguma certa maneira, nós vivemos uma certa incredulidade. Nós, muitas vezes, eu conheço pessoas que se diziam ateus,
e que depois que conheceram a Deus, abriram o coração para Ele. Mas todos nós temos uma certa incredulidade de acreditar no que Deus pode fazer sobre as nossas vidas e em nossas vidas e através das nossas vidas. Eu não sei se você já fez alguma coisa muito errada, que você se arrependeu de ter feito. Algo que, tipo, se você tivesse uma máquina do tempo, você voltaria lá para mudar o que você fez. Eu já fiz várias coisas que eu me arrependo mesmo. Uma delas foi de tentar fazer permanente no meu cabelo. Nossa, Jesus. Essa foi assim, terrível. Uma vez foi a minha mãe que mandou fazer, mas tudo bem. Ficou terrível, né? Mas assim, não essas brincadeiras, mas tem coisas que a gente poderia ter pensado melhor. Eu às vezes olho para trás e penso assim, puxa, eu poderia ter me esforçado mais na escola para não repetir de ano. Talvez eu estaria de uma outra forma. Mas também, pessoal, eu olho para trás e eu vejo que todos os meus fracassos foram processos de Deus para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje, ou onde Deus quer me colocar no amanhã. E eu queria pensar com vocês sobre isso, né? Eu queria que você pensasse nessa pergunta: você já se sentiu fracassado alguma vez? Você já sentiu assim, sabe quando a gente fica assim, altamente decepcionado com a gente mesmo? Uma decisão, uma ação, uma palavra que você falou, uma frase, uma ação, um pensamento. E às vezes a gente se sente fracassado. Eu conheço algumas pessoas que sentem isso quase toda hora. Quase toda hora. E aí, essa é uma preocupação que eu tenho, porque a gente tem que tomar cuidado para que esse sentimento de fracasso não se torne uma autocomiseração. O que é autocomiseração? Eu tive que buscar na internet, tá, pessoal? Autocomiseração é um sentimento de autoestima baixa em que a pessoa demonstra querer que os outros tenham pena de si. A pessoa tem uma... Agora, esse último detalhe da explicação eu achei muito legal, porque ele explica realmente a questão da comiseração. A comiseração é um sentimento de depreciação. Você se autodeprecia, você se auto-inferioriza, você se acaba com você, com as próprias palavras que você cria para você. A autocomiseração, eu vou dizer para vocês, que a autocomiseração é um pecado. É um pecado você aceitar palavras tão negativas que te inferiorizam e você absorver isso para você, isso é um pecado. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque não é isso que Deus fala sobre você. O que Deus fala sobre você é diferente dessa autocomiseração que muitas vezes a gente vive. Geralmente as pessoas que vivem essa autocomiseração, elas falam assim: ah, eu sou incapaz, ah, eu sou burro, ah, eu sou ignorante, ah, eu sou fraco, ah, eu sou um fracassado, ah, eu sou azarado, ah, eu sou feio. Essa semana, não sei o que eu estava falando com a minha filha, eu falei para ela, não, é que eu sou feio mesmo. Ela falou, não, pai, você não é feio, você é um dragão raro. Eu falei, você não me ajudou muito, mas tudo bem. Pai, você não é feio, você é um dragão raro. Ai, Jesus. Mas sabe, pessoal, eu penso que às vezes a gente entra num estado de comiseração e às vezes é um ciclo que a gente não consegue sair. Você não pode ficar nessa autocomiseração, porque não é isso que Deus fala sobre você. É muito importante você pensar e entender como ouvir a voz de Deus,
e não as vozes internas da carne, e não as vozes do inimigo que sempre querem te acusar, te apontar as falhas do passado, depreciar e fazer você acreditar que você é ruim mesmo. As frases vêm na nossa cabeça, dizendo que você é ruim mesmo, você não deu certo. Olha para o seu amigo que está milionário, você está aí. Olha só aquela pessoa que ganhou isso, ganhou aquilo, e você está aí. Mas sabe, pessoal, eu queria que você pensasse comigo hoje que, na verdade, Deus, Ele olha para você com olhos tão positivos. Deus te ama de uma maneira sobrenatural, e Ele não fica guardando e apontando os seus fracassos. Quem faz isso é o inimigo. Tem um texto lá em 1 Pedro 5,8 que diz assim: estejam alertas, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão ao redor, rugindo em sua volta, procurando alguém para devorar. O inimigo é sujo, pessoal. O inimigo, ele vai procurar suas falhas. O inimigo, ele vai filmar os seus fracassos. O inimigo, ele vai jogar tudo isso na sua cara. O inimigo, ele sabe do teu passado negro. Ele sabe, porque ele viu, e ele vai apontar o dedo na sua cara. E ele vai fazer você ficar mal pelas coisas ruins que você fez na sua vida. E quando você sentir isso, pessoal, lembra do que eu estou falando. Não é Deus. Não é Deus, é o diabo apontando o dedo na sua cara. Do contrário de Deus, o que o Deus faz, Ele revela os seus erros. Mas Ele revela os seus erros para que você possa se arrepender, para que você possa ter uma vida diferente, para que você possa ser restaurado. É isso que Deus quer. Em Efésios capítulo 6, a palavra de Deus fala sobre uma armadura, a armadura de Deus que nós precisamos vestir. São 6 peças da armadura, né? O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o calçado da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé. E esses itens que a Bíblia fala para a gente usar, um único dele que fala sobre uma função específica. Ele fala da fé, que é o escudo que te protege contra as flechas inflamadas do inimigo. Posso te dizer uma coisa? Para mim, essas flechas inflamadas do inimigo são palavras de acusação que vêm contra você. Dizendo assim: tá vendo o que você fez com o seu marido? Tá vendo o que você fez para o teu irmão? Lembra do que você fez? Essas palavras de acusação, elas são como flechas inflamadas. A flecha inflamada é uma flecha que tem fogo na ponta. E a flecha, ela vem, e quando ela entra, ela incendeia e acaba e destrói tudo. É um fogo destruidor. E eu vou dizer para você que o inimigo, ele quer destruir a sua vida. O inimigo quer acabar com você. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para acabar com você. Mas ele sabe que ele não vai acabar com você de repente, porque ele não tem o poder de tirar a sua vida. Mas ele tem poder de ir minando a sua vida e apontando os seus erros e fazendo você se autodepreciar e você enxergar o lado ruim de você e você se apoiar nesse lado ruim e aí você mesmo acaba com a sua vida. Pessoal, nós precisamos dar um basta nisso. Chega de ouvir a voz do diabo. Chega de ouvir a voz de Satanás. A gente precisa dar um basta nisso. Hoje vai acabar isso. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai fazer uma lavagem cerebral ou um pensamento de positivismo raso, não. Eu quero que cada um de nós aqui nessa igreja, nós possamos aprender a ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus fala sobre nós, e não o que o inimigo fala sobre nós.
Eu tenho um irmãozinho aqui que muitas vezes ele entrava no estado de autocomiseração. E ele ficava, mais pastor, eu sou ruim, não dou certo, a coisa não vai dar para frente, vou desistir de tudo. Não, você precisa ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é: você é escolhido, você é amado, você é perfeito, você é salvo, você é regenerado, você é talentoso, eu coloquei dons na sua vida, você é precioso, e eu morri, eu dei a minha vida por você. E se você não lembrar e não conseguir ouvir a voz de Deus, me chama. Eu falava assim para ele: me chama eu, porque eu vou te lembrar aquilo que Deus fala sobre você. Chega de ficar na autocomiseração. Chega de ouvir a voz de depreciação do inimigo. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, que todo mundo fracassa. Em alguma área, todo mundo fracassa. Então você não precisa simplesmente se acabar por conta de um fracasso. Porque se tem uma certa nessa vida, é que a gente vai fracassar em alguma coisa. Por mais perfeccionista que você seja, por melhor que você seja, você sempre vai falhar em alguma coisa, porque nós não somos perfeitos. Mas tudo bem, isso faz parte da vida. Eu quero ler um texto com vocês, né, que ele vai tratar um pouco dessa questão desse fracasso, né, e a gente acaba experimentando um pouco desse fracasso nas nossas vidas, né. Acho que eu li esse texto já. Eu quero ler um texto com vocês sobre um personagem muito famoso na Bíblia, que é chamado de Pedro, né? E eu vou ler um texto do Pedro aqui, quando Jesus ele tinha acabado de fazer a Santa Ceia, e ele estava indo orar no monte, porque ele ia ser preso para ser crucificado. E aí esse texto ele vai dizer assim: então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse: essa noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, eu irei diante de vocês a Galileia. Pedro declarou: pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Essa mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. É muito interessante, né, pessoal, que às vezes o nosso compromisso verbal, ele é meio fraco, né? Olha só a frase do Pedro: não, mesmo que os outros te abandonem, eu não vou te abandonar. E se você morrer, eu vou morrer do seu lado. Você já teve amigo assim, falando: pode contar, eu vou estar sempre do seu lado. Aí na hora que você precisa, ele dá uma escapadinha. Talvez você tenha feito isso com alguém. Mas sabe, pessoal, quando eu olho esse texto, eu me identifico muito com Pedro, mas muito mesmo. Em vários momentos, quando eu vejo Pedro, acho que é porque o Pedro ele era meio colérico, meio expansivo, falava na frente, né? Às vezes eu me sinto muito como Pedro, mas também eu me sinto como Pedro nas falhas. Todos nós sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes. Os caras falavam assim: não é esse aí que andava com Jesus? Aí o cara: nem conheço, nem sei quem é. Imagina, você me confundiu com outro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Na verdade, a palavra de Deus diz que todos os discípulos fugiram. Não só Pedro, todos fugiram.
Só que o Pedro e o Judas foram os que talvez a gente menos esperasse que eles fizessem isso. Porque um era super de confiança e cuidava das finanças do time dos discípulos de Jesus. E o outro era o cara que ficava do lado de Jesus só, né, falando, não, eu te seguirei, eu nunca te abandonarei. Mas é interessante que os dois, Pedro e Judas, foram os que fizeram a traição mais pesada. Pedro e Judas foram os que fizeram a traição real mesmo, física, que a gente tem um relato. Engraçado que Judas, ele traiu Jesus e depois ele teve remorso. Eu não sei se você sabe o que é remorso. Remorso é o sentimento experimentado por aqueles que acreditam que cometeram uma ação que infringe um código moral que vocês mesmos obedecem. Ele enganou ele mesmo. O remorso é algo que você fica se corroendo. O dicionário diz que o remorso é pior do que a tristeza. Às vezes você fica triste, né? Mas o remorso é algo que vai te comendo por dentro. O remorso, você fracassou e esse fracasso se torna como alguma coisa que fica te espetando, fica te matando aos poucos. E o Judas, ele traiu Jesus, mas ele teve remorso. E o remorso de Judas fez com que ele tirasse a própria vida. Judas foi lá na árvore e ele se enforcou. E aí você pensa assim, poxa vida, mas ele não era discípulo de Jesus? Sim, ele era discípulo de Jesus. Mas ele viveu o remorso. Diferente de Pedro. Pedro traiu Jesus, mas ele se arrependeu. Pedro, ele reconheceu os seus erros. E diz a palavra de Deus, lá em Mateus 26, que Pedro chorou amargamente. Na minha Bíblia estava escrito que Pedro chorou amargamente. Sabe quando você chora que dói mesmo? Parece que dói fisicamente. Uma coisa que você fez que você olha para trás e dói. E aí, e eu queria dizer para vocês que o Pedro, ele experimentou um pouquinho do que diz o Salmo 32. Pedro, ele não teve remorso. Pedro, ele teve o arrependimento. O Salmo 32, 5, ele diz assim, finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. E disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoaste toda a minha culpa. Sabe, pessoal, eu tenho pensado muito nisso. Eu ainda estou sendo curado de muitas coisas. Mas eu sei que eu ainda preciso trabalhar o perdão, né? E a gente precisa perdoar as pessoas. A gente perdoa, assim, da nossa cabeça, na nossa racionalidade, a gente perdoa. Mas a gente sabe realmente quando a gente perdoa, quando a gente olha para trás e não dói. E eu sinto que tem muita coisa que dói ainda. Por isso eu entendo que eu estou num processo, mas dos meus erros eu já me arrependi. E você precisa fazer isso na sua vida, você precisa aprender a se arrepender e confessar ao Senhor. Pedro, ele se arrependeu e ele confessou o seu pecado, e ele se arrependeu, ele chorou amargamente. E depois que Pedro pediu perdão ao Senhor, ele não é mais o discípulo que negou Jesus. Ontem mesmo estava conversando, né? Eu fui pescar com os meninos e a gente estava conversando. Quem é Pedro? Pedro é aquele que negou Jesus. Parece que é uma das primeiras coisas que vem na nossa mente, né? Pedro é o cara que negou a Jesus. Só que depois que ele pediu perdão a Jesus, ele não é mais o discípulo que negou a Jesus. Depois que Pedro pediu perdão, ele passou a ser, de pecador, ele passou a ser perdoado. Então Pedro não é mais lembrado, Deus não lembra de Pedro como aquele cara que negou Jesus 3 vezes.
Deus olha para Pedro e olha, sabe o quê? Um santo, uma pessoa que foi perdoada, lavada pelo sangue de Jesus. E você e eu, se nós pedimos perdão dos nossos pecados, nós também seremos lavados pelo sangue de Jesus. Lá, olhando para a vida de Pedro, né, depois a gente vai lá para João 21, e lá em João 21, depois que Jesus ressuscita, e aí é engraçado que os discípulos, eles ficaram tão tristes com a morte de Jesus, que os pescadores voltaram a pescar. Diz o texto que Pedro voltou a pescar, e os discípulos falaram, nós vamos pescar com você. E eles foram pescar, mas nessa pescaria, Jesus ressurreto apareceu. Jesus aparece para eles, e aí Jesus chega para Pedro, e Jesus fala, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. 3 vezes, Jesus fala, Pedro, você me ama? Pedro fala, sim, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Houve uma restauração na vida do Pedro. Houve uma restauração tão grande, tão grande. Ele foi um covarde, ele foi mentiroso, ele foi traidor. Mas agora ele é um homem perdoado, restaurado, ungido de Deus, que ganhava muitas almas para o reino de Deus. Lá em Atos capítulo 2, você olha para Pedro, e Pedro em Atos 2, depois que o Espírito Santo desce sobre as pessoas, Pedro ele começa a pregar. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 discípulos, os 11 apóstolos, e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que eu lhes digo. Pedro deu um passo na frente e ele falou assim, não vai ficar assim, porque eu não sou mais o cara que negou a Jesus, eu sou agora uma pessoa restaurada, renovada por Deus, Deus lavou o meu coração, e agora Deus vai me usar. E ele dá um passo para frente, ele não sabia o que ia acontecer, ele não sabia, mas ele deu um passo para frente, e ele começou a falar aquilo que Deus falou para ele falar. Em uma pregação, depois de uma pregação, 3.000 pessoas foram batizadas. 3.000 pessoas foram batizadas. E eu queria rapidamente terminar essa mensagem, falando sobre 3 lições que eu aprendo com Pedro. 3 lições que eu trago para mim, para que eu possa entender como viver em fé, em meio aos fracassos. Porque a gente vai fracassar. Vai dar ruim, pessoal. Em algum momento vai dar ruim. E eu queria ver 3 lições com você sobre as lições que a gente aprende com o fracasso. A primeira lição que eu vejo é que, em Pedro, que eu acabei de falar para vocês, é: reconheça, arrependa-se e peça perdão. Primeira coisa que eu acho assim, todo fracasso é fruto de um pecado. Se a gente fracassou, é porque teve fruto do pecado. Eu gosto de dizer uma frase, não sei se você vai entender, mas assim, a minha esposa não concorda muito comigo, mas assim, eu entendo assim, tudo que eu fiz que deu certo, foi Deus que fez. E tudo que eu fiz que deu errado, fui eu que fiz. Porque se fosse Deus ia dar certo. Mas eu fico tentando fazer as coisas, né? Então tudo que eu fiz que deu certo, foi Deus que fez através de mim. E tudo que eu fiz que deu errado, fui eu que fiz. Eu que fiz. E eu faço muita coisa errada. E quando eu vejo nesse primeiro ponto, para você reconhecer, arrepender do seu pecado, e eu quero dizer uma coisa para vocês, se você ouvir a voz do diabo, o diabo vai ficar apontando o dedo na sua cara, e ele vai tentar fazer você ficar mal, ele vai tentar despertar depressão na sua vida, é isso que o inimigo quer fazer. O inimigo não quer um monte de gente animada para fazer uma igreja, sabe, boa, gostosa, cheia do Espírito Santo, não. O inimigo quer um monte de gente depressiva, fracassada, derrotada,
É isso que o inimigo quer, mas Deus não quer. Mas eu queria dizer para você que Deus, Ele revela para nós o nosso erro, mas com amor. Então eu quero falar para você, peça a Deus que sonde o seu coração, que muitas vezes nós não achamos que tem nada para pedir perdão. Você já teve essa sensação? Você para assim, você fala assim, não tenho nada para pedir perdão, não fiz nada de errado. Nessas horas, pessoal, vou te dar um conselho. Senta, fecha o seu olho e fala assim, Deus, sonda meu coração, para ver se há em mim algum caminho mau. Sabe o que é uma sonda? Você já fez endoscopia, colonoscopia? O que é a sonda? A sonda é algo que vê aonde ninguém vê com os olhos normais. Os nossos olhos normais não conseguem enxergar. Você consegue enxergar dentro do seu estômago? Não, a sonda consegue. Você consegue enxergar dentro do seu intestino? Não, a sonda consegue. A sonda é algo que enxerga o que nosso olho não enxerga. Então fala para Deus, Deus, passa uma sonda dentro de mim e vê se há algum caminho mau. Só que eu vou dar um conselho para você. Depois que você fazer isso, fica um tempo em silêncio. Fica um tempo em silêncio, porque você tem que esperar Deus falar, né? Porque tem gente que não espera Deus falar. Só você fala. Aí quando Deus vai falar, você, em nome de Jesus, amém, aí você vai embora. Você tem que esperar um pouco, deixa Deus falar. E aí Ele vai sondar o seu coração. E cuidado para você não ouvir a voz errada. Como eu falei no começo, cuidado para não ouvir a voz errada. Ouça a voz de Deus. Sabe uma coisa engraçada? Quando eu ouço a voz de Deus, eu ouço a voz de Deus na voz da minha mãe. Porque a minha mãe é uma figura de autoridade na minha vida, né? Então, quando eu ouço a voz de Deus, parece que eu ouço a voz da minha mãe. Joel, vai levar o lixo para fora. Joel, vai estudar. Mas quando eu ouço a voz de Deus, eu ouço com a tonalidade da voz da minha mãe, porque ela é uma pessoa de autoridade na minha vida. E ela foi a pessoa que mais me deu bronca, então assim, então a voz dela é meio que a voz de Deus para mim. Eu ouço Deus me dirigir através da voz dela. Figuras de autoridade nas nossas vidas, elas são muito importantes. Se você tem uma mãe chata, agradeça a Deus. Porque essa mãe, ela quer o teu melhor. Aquela mãe que é super bonzinha, que deixa você fazer tudo, isso aí é muito ruim. Não pode, sua mãe tem que ser chata. Mãe boa é mãe chata. Tem umas mães que estão celebrando aqui. Sabe, pessoal? E esses limites, eles são importantes para as nossas vidas. E nós precisamos ter figuras de autoridade sobre as nossas vidas. E essas figuras de autoridade, muitas vezes, elas são usadas por Deus para falar com a gente. Cuidado com a voz errada. O inimigo acusa para comiseração, mas Deus revela para restauração. Deus quer te restaurar. Deus quer ver você limpo, santo. Deus quer ver você sem culpa, sem peso na consciência. Deus não quer que você viva com peso na consciência, pessoal. O que você tem peso na consciência, pede perdão para Deus e creia que Ele te perdoou. E toca a vida para frente. Porque senão, você vai ficar amarrado, sabe? Quando você tem um fracasso, que você fica sempre pensando nesse seu fracasso, é como, sabe aqueles presidiários que fica com peso amarrado no pé? Aí você não consegue andar para frente. Você não consegue andar para frente. Larga isso. Joga os seus fracassos aos pés da cruz. Larga as suas falhas, deixa tudo aquilo que você sente que você errou no passado, joga aos pés da cruz e fala: Jesus, eu te entrego todos os meus fracassos e eu quero ser perdoado, lavado, e eu quero viver uma vida nova, eu quero viver
Eu quero flutuar na presença do Senhor. Eu quero viver uma vida leve. Então, reconheça, arrependa-se e peça perdão. A segunda coisa que eu aprendo em Pedro é restaure o seu amor por Jesus. Restaure o seu amor por Jesus. Pessoal, Jesus foi para Pedro e perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? E talvez esse Jesus está perguntando para você agora. Ele está perguntando para você agora: você me ama? Você me ama? E eu falei isso semana passada: quem ama, obedece. Você me ama? Então por que você não faz o que eu digo? Você me ama? Você ama Jesus? Você quer Jesus na sua vida de verdade? Ou você está só de espectador na vida cristã? Ou você está brincando de ser cristão? Eu acho que está na hora da gente parar de brincar de ser cristão. E começar pessoas que realmente amam Jesus. Com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, razão, com tudo que nós temos. Jesus te ama e Ele se importa com você. Ele se importa com o seu sofrimento, Ele confia em você. Senão Ele não ia falar para Pedro. Se Ele não confiasse em você, se Ele não confiasse em Pedro, Ele não ia falar para o Pedro: apacenta minhas ovelhas. Não é verdade? Você ia deixar os seus filhos com alguém que você não confia? Eu não ia deixar nunca. Deixar minhas filhas com alguém que eu não confio, de jeito nenhum. Mas com alguém que eu confio, eu deixo. Eu deixo. E as minhas filhas sabem disso. Elas sabem que tem pessoas que eu confio e deixaria elas na mão dessas pessoas, porque eu confio. E Deus confia em você. Porque Ele está falando: apacenta as minhas ovelhas. Obedece. Você ama Jesus? Obedece. Busque a Ele todos os dias, adore a Ele todos os dias. E última lição que eu vejo em Pedro é: dê um passo para frente. Lembra quando Pedro foi pregar? O que ele fez? Ele deu um passo para frente. Dê um passo para frente, dê um passo de fé. Sai do seu estado de comodismo, sai do seu estado de autocomiseração, sai do seu estado de depreciar-se a si mesmo, e viva as verdades de Deus em você. Deus quer que você viva as verdades de Deus em você. Deus quer que você viva aquilo que Ele vê em você, que você é filho amado, que você é capaz, que você é povo santo, que você é sacerdócio real, que você é o povo escolhido, que você é amado, que você é especial. Deus, Ele fala tudo isso sobre você. Então, dê um passo para frente, não seja somente ouvinte da palavra. Muitas vezes nós somos só ouvintes. Nós vemos na igreja e a gente fala assim: nossa, a palavra foi legal mesmo, a palavra foi boa, e fica só nisso. Não, transforma essa palavra numa prática. Sabe, pessoal, eu vou dar um segredo para vocês. Para mim, a melhor forma de eu gravar uma mensagem que eu recebi é passando essa mensagem para mais umas 3 pessoas. Então, aquilo que você ouviu, que Deus falou com você, nessa semana, encontra com alguém e fala assim: ó, vamos tomar um café? Aí vai tomar. Então, sabe o que eu ouvi? Deus falou comigo isso. Aí tudo que você aprendeu, compartilha com alguém. Quando você compartilha com alguém, aquilo entra dentro de você, e você passa a ser o praticante da palavra de Deus e não somente ouvinte. Igreja Trini, dê passos de fé todos os dias. Dê passos de fé todos os dias. Quando você acordar de manhã, já ora e fala assim: Deus, hoje eu quero dar um passo de fé. Eu quero confiar no Senhor. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Sabe, última história que eu vou falar de Pedro agora, mas lá em Mateus capítulo 14,
Jesus ele vem andando sobre as águas e os discípulos estão todos dentro de um barco. E aí está uma tempestade, assim, e aí o Pedro olha, todo mundo fica desesperado achando que é um fantasma. Aí Jesus fala, calma pessoal, calma, sou eu. No meio da tempestade, Jesus sempre aparece para nós. Calma, sou eu, aquiete-se, sossegai, a palavra é sossegai. Eu acho muito legal essa palavra, sossegai. E aí Pedro, ele fala assim, se é você mesmo, Jesus, então fala para eu ir aí que eu quero andar nas águas. Aí a palavra de Jesus foi bem simples, ele falou, vem. E eu acho que Deus, ele está falando para você hoje isso. Vem. E sabe o que o Pedro fez? A palavra de Deus diz que Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Pedro deve ter sido o primeiro surfista do planeta Terra. Ele saiu e começou a andar sobre as águas. E todo mundo sabe o resto da história, né? Pedro começou a olhar, desviou o olhar de Jesus e começou a olhar o quê? Os problemas, as ondas, o vento. E aí o que ele fez? Afundou. Eu queria que você ficasse com a primeira parte dessa vida de Pedro. Que você pudesse ter essa coragem de ouvir a voz de Deus dizendo, vem. E quando você der o passo de fé, não tire os olhos de Jesus. Continua andando para frente. Continua olhando em direção a Jesus. Não fica se perdendo com os problemas do lado. Continua olhando para Jesus. Quando você olha para Jesus, os seus problemas ficam pequenos. Mas se você olha para os seus problemas, os problemas ficam grandes. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, pessoal, acho que o segredo de você viver essa fé no meio do fracasso, para mim, é 2 Coríntios capítulo 12. Nós precisamos entender que nós somos fracos. 2 Coríntios capítulo 12, 9, Paulo diz assim, mas ele me disse, Jesus me disse, o Espírito Santo me disse, minha graça é tudo o que você precisa. O meu poder opera melhor na fraqueza. Pessoal, guarda isso. O meu poder opera melhor aonde? Na fraqueza. Porque quando a gente se sente fraco, a gente pede ajuda. Quando você se sente forte, você não pede ajuda para ninguém. Mas quando você precisa de ajuda, é isso, o meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso eu aceito com prazer as fraquezas, e os insultos, e as privações, e as perseguições, e as aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Então nós precisamos entender essa verdade. Nós precisamos entender. Vou chamar a equipe de louvor aqui na frente, mas eu quero fazer um convite para você hoje. Okay, vamos ficar todo mundo em pé? A gente tem uma equipe de intercessão aqui, e eu quero orar por você também. Então, se você é uma dessas pessoas que tem vivido essa autocomiseração, se você é uma dessas pessoas que fica ouvindo a voz do inimigo e não a voz de Deus, eu quero orar por você hoje. Eu, minha esposa e a equipe de intercessão, a gente quer orar por você hoje. Então, se você quer receber essa oração, se você acha que você precisa dessa oração, se você acha que você precisa se livrar dos seus fracassos do passado, e você quer viver uma nova vida com Deus, a gente quer orar por você. Então, se você quiser receber essa oração, eu convido você para vir aqui na frente, a gente vai orar pela sua vida.